Olá! Que bom que você está aqui para a aula número 8 de língua portuguesa do 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e vou deixar aqueles recadinhos para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Lembre de ficar em casa e lavar bem as suas mãos. E vamos para a nossa aula de hoje. Para a aula, você vai precisar organizar os seus materiais. Nós já temos esse combinado. Mas hoje você vai precisar de algumas coisinhas a mais. Então você vai precisar do seu caderno, uma folha de papel sulfite. Se você não tiver uma folha de papel sulfite em casa, não tem problema. Pode tirar ou uma folhinha do meio ali do seu caderno para não estragar, ou usar um outro papel que você tem em casa disponível, tá bem? Mas o importante é fazer a atividade. Vamos precisar também de lápis de cor. Ai, professora, mas eu não tenho lápis de cor. Não tem problema, vai usar o seu lápis de escrever. Com lápis de cor fica mais fácil para a gente visualizar as informações coloridas. Mas se não tiver, tudo ok. Vai precisar de lápis e de borracha. A professora vai dar um tempinho para vocês organizarem o material aí, tá bem? Já voltamos. Material organizado, vamos organizar o espaço, ficar numa posição confortável, tranquila, procura acalmar os pensamentos, vai lá, respira e solta tranquilamente. E vamos para a aula. Abre o caderno e registra lá a data de hoje, aula número 8, língua portuguesa. Isso você já está acostumado a fazer. Vai ter aquele tempinho que nós já combinamos. Excelente! Vamos lembrar um pouquinho daquilo que vimos na última aula de língua portuguesa. Nós falamos um pouquinho do livro, como fazíamos sem, falamos sobre os parágrafos, depois retomamos o texto também com imagens e fizemos um super quiz. Mas uma coisinha talvez esteja te incomodando em casa. Aí relembramos a aula e isso te faz pensar lá na escola, não faz? Pensar nos seus amigos, na professora. Então eu vou deixar com vocês uma dica da Isabelle. A Isabelle, olha que legal que ela fez. Ela fez uma carta para a turma dela, para a professora, para dizer que ela está com saudade. Ela assistiu a aula, ela viu que os meios de comunicação antigamente incluíam uma carta. E ela falou, professora Cristiane, eu achei tão legal a ideia que eu fiz uma carta e vou entregar para minha professora, para os meus colegas quando eu voltar para a escola. Então você pode seguir a dica dela e fazer uma carta também bem bacana. Isso ajuda a gente a lidar com os sentimentos, com a saudade quando aperta. Agora eu vou fazer umas perguntinhas para você. Você é curioso? Você é atento? Gosta de informações novas? Então essa aula hoje é para você, porque hoje nós vamos fazer muitas investigações aqui com a língua portuguesa. A primeira atividade, a primeira que você vai fazer, é descobrir o tema do próximo texto. E como que você vai fazer isso? Vai usar o teu olhar super atento e vai encontrar aqui, ó, nesse caça-palavras, a palavra do próximo texto. Tempinho para você encontrar.
A palavra é, olha lá, televisão. E sobre a televisão vem então uma informação, uma curiosidade. Você sabia que a TV em cores chegou ao Brasil na década de 1970. Os programas eram transmitidos ao vivo. E a primeira transmissão pública em cores da TV brasileira foi a Festa da Uva, em Caxias do Sul, em 19 de fevereiro de 1972. Olha que informação mais bacana! Então, até 1970, todas as TVs que existiam aqui no Brasil só transmitiam as imagens em preto e branco. E os programas eram todos gravados ao vivo, diferente da nossa aula, que já foi gravada antes e passa depois para você. Bacana a informação? Vamos agora para uma nova curiosidade. Lembra? Hoje, muita investigação. Olhar atento, próximo caça-palavras para descobrir o tema da curiosidade, da próxima curiosidade. Agora é com você. Tempinho para encontrar a palavra. A palavra é tchan, tcharam, rádio. Vamos ver qual é a curiosidade sobre o rádio. Você sabia que o rádio é uma forma de enviar e receber sons e outras informações? As informações são transportadas por ondas invisíveis, chamadas ondas de rádio. Essas ondas são usadas para transmitir programas de rádio e de televisão. Bacana saber isso, né? Então, as ondas do rádio, quando a gente fala, é justamente por causa dessa informação que você acabou de ouvir. Mais uma curiosidade. Hoje a aula é para a gente ficar muito esperto. Próximo caça-palavras para descobrir o tema. Agora é com você. Tempinho. Encontrou a palavra? Tava bem escondidinha ali, né? É telefone. Qual será a curiosidade sobre o telefone? Eu acho que você vai gostar. Você sabia que o telefone possibilitou enviar o som da voz humana através de uma linha telefônica? Antigamente, os telefones não contavam com a operação de discagem. Em vez de discar, os usuários informavam a uma telefonista o número para o qual queriam ligar. Olha só, hoje se a gente quer telefonar, nós perguntamos para a pessoa o número dela, discamos e, no máximo, nós vamos pedir para quem atendeu chamar a pessoa que está ali próxima para falar com você. Antigamente isso não era possível. Primeiro você contactava uma central telefônica, a telefonista que fazia a ligação para você. Viu como as coisas vão mudando e vão evoluindo? Mas tem mais uma curiosidade. Mais uma. Olha lá o caça-palavras para você descobrir sobre o que é. É com você agora. Achou a palavra? É uma palavra um pouquinho mais difícil que as outras, mas é bem bacana. Olha lá, a internet. Você sabia que? Olha que legal que vem aqui. Estima-se que todo o conteúdo da internet cabe em cerca de 858 bilhões de folhas de papel. Nem os usuários mais viciados em computador têm a resposta exata para essa questão. Uma coisa é certa, imprimir toda a internet seria altamente antiecológico. Para produzir tanto papel, precisaríamos derrubar mais de 100 milhões de eucaliptos ou uma floresta de 600 quilômetros quadrados.
A natureza agradece por essa mega biblioteca continuar no cyberespaço. Olhe que informação bacana. É muita coisa que tem na internet, é muito conteúdo. Cabe a nós aprendermos a filtrar aquilo que é bom. Nem tudo que tem lá é tão bom. Mas isso é um papel importante nosso. Então, na aula de hoje, nós vimos 4 textos de curiosidade. Os textos de curiosidade normalmente são escritos dessa forma. Você sabia que? Ou eles começam com alguma pergunta que vai instigar a nossa vontade em ler. São textos que trazem informações. Então, nós vimos informações sobre a televisão, o rádio, o telefone e a internet. Mas eu falei que a aula de hoje trabalharíamos bastante com a investigação. E para isso nós vamos fazer uma atividade agora, tá bem? Lembra aquela folhinha de papel que a professora pediu para separar? Então, agora nós vamos precisar dela. O que nós vamos fazer? Vocês vão pegar a folha de papel, a folhinha sulfite, vou pegar uma só porque eu separei 2, uma é o suficiente, e vou dobrar para fazer papeletas. Então, eu vou pegar a pontinha aqui e vou dobrar pontinha com pontinha. Pronto, posso deixar essa abertura aqui para baixo. E vou dobrar mais uma vez ao meio agora. Aqui. Deixo bem marcadinho, tá tudo dobrado. Quando eu abrir, eu terei 4 partes. O que você vai fazer aí na sua casa agora? Vai pegar a tesoura e vai recortar cada uma dessas partes, tá bem? Você vai ter um tempinho agora, ó, a professora vai fazer uma aqui para você acompanhar. Tá recortado. Você vai ter um tempinho para separar então as 4 frases aqui, tá? Já já eu volto para terminarmos a atividade. Prontinho? Você já tem as 4 papeletas aí separadas? Agora as atividades serão com essas papeletas. A professora vai explicar bem certinho o que nós vamos fazer, tá bem? Olha lá. Dos textos que nós lemos hoje, dessas informações que vão agregando conhecimento para nós vamos retirar algumas frases para fazer justamente aquele trabalho investigativo que a língua portuguesa pede para a gente. Primeira tarefa. Vocês vão pegar essa frase que está aparecendo aqui, ó. Os programas eram transmitidos ao vivo. E você vai copiar essa frase em uma filipeta. Olha só, quando terminar, vai estar assim, tá? Então, o teu trabalho agora em casa é pegar a sua filipeta e copiar essa frase. Você vai ter um tempinho para isso.
Frase copiada. Ótimo. Agora vamos pensar uma coisa sobre a frase. Vamos ler lá com a professora. Os programas eram transmitidos ao vivo. Isso já aconteceu ou será que ainda vai acontecer? Tá pensando aí? Eu tô pensando aqui. Olha só, os programas eram transmitidos ao vivo. Isso quer dizer que já aconteceu. Mas, olha o trabalho de investigação que nós vamos fazer agora. Eu tenho uma super lupa aqui que me ajuda a fazer isso. Quais são as palavras ou a palavra que me indica que isso já aconteceu? Você já encontrou? Olha, vamos ver com a professora. Os diz que já aconteceu? Não. E programas? Programas também não fala nada. Eram. Opa, quando eu penso na palavra eram, não quer dizer que já aconteceu? Então eu acho que é essa palavra mesmo. Agora você pega o seu lápis de cor, então, e pinta a palavra que indica que essa ação já aconteceu. A palavra eram. Transmitidos. Não indica que já aconteceu. Ao vivo, também não. Ótimo, foi fácil fazer com a professora, não foi? Então agora nós vamos fazer com mais uma frase. O mesmo trabalho de investigação. Você vai pegar outra papeleta e vai copiar a próxima frase que a professora vai passar aqui no telão, tá bem? Olha a próxima frase qual que é. Os programas serão transmitidos ao vivo. Pega a próxima papeletinha e copia essa frase lá. Os programas serão transmitidos ao vivo. Tempinho para você copiar. Frase copiada. Vamos fazer aquele trabalho de super investigação nessa frase? Vamos ver se essa frase, se essa ação que está falando aqui, ó, os programas serão transmitidos ao vivo. Será que já aconteceu ou ainda vai acontecer? Vamos ler com bastante atenção, devagar junto com a professora. Você pode aí na sua casa até pegar o dedo e ir colocando e passando embaixo de cada palavra. Isso ajuda também na nossa atenção. Olha lá. Os programas serão transmitidos ao vivo. Primeira coisa, parece que só uma palavra mudou de uma para outra, não parece? E quando eu leio essa frase, qual é a palavra que me indica que ela aconteceu ou que ela vai acontecer? Ó, os programas serão transmitidos ao vivo. Isso quer dizer que ainda vai acontecer. E qual é a palavra que me indica? Já encontraram? Ó, os programas, a gente já sabe que eles não indicam essa ação. Mas serão quer dizer que ainda vai acontecer. Então você vai pegar o seu lápis de cor, vai lá como investigador procurando cada palavra e vai pintar a palavra serão.
transmitidos ao vivo, a gente já viu que não indica o que ainda vai acontecer ou que já aconteceu. Então já encontramos as palavras que nos dizem se a ação aconteceu ou se ela ainda vai acontecer. É bem bacana essa atividade, né? Eu adoro fazê-la. Vamos fazer com mais uma frase? Lembra que nós temos 4 papeletas? Ainda temos mais 2 para fazer. Vocês vão copiar a próxima frase que vai aparecer agora, tá? Então, a próxima frase é: antigamente, os telefones não contavam com a operação de discagem. É uma frase um pouquinho mais longa. A professora vai ler novamente. Antigamente, os telefones não contavam com a operação de discagem. Pega outra papeleta, tempinho para que você possa copiar. Conseguiu copiar a frase? Vamos para o trabalho de superinvestigação das palavras. Será que essa frase, essa ação que ela indica aqui nessa frase, já aconteceu ou ainda vai acontecer? Vamos lá com a professora, palavra por palavra, passando o dedo embaixo das palavras. Olha a primeira que tem lá. Antigamente, os telefones não contavam com a operação de discagem. Encontrou alguma palavra que indica se já aconteceu ou se ainda vai acontecer? A primeira palavra tá fácil, é a primeira da frase. Ele fala antigamente, quer dizer que já passou. Então, nós vamos destacar, pintar, colorir. Se não tiver lápis de cor, pega o seu lápis de escrever mesmo, mas destaca essa palavra na frase, tá bem? Olha lá, antigamente. Se você não tiver em casa uma super lupa, que nem eu tenho, usa bem os seus olhos, porque eles, olhos jovens, sempre enxergam bem. Vai lá, usa bastante atenção que vai dar certo. Próximas palavras. Os telefones, não falam nada, né? Se aconteceu ou não. Não contavam com a operação de discagem. Qual palavra aí que indica que isso já aconteceu? A palavra contavam. Então, ele está dizendo, ó, contavam, já foi contado. Então, vamos destacar a palavra contavam aqui na frase. Vai ficando cada vez mais fácil fazer a atividade. A gente vai fazendo, vai aprendendo a prestar atenção nas palavras e cada vez vai ficando mais fácil. Sobrou uma papeleta, não sobrou? Então, vocês vão copiar agora a próxima frase que vem. A próxima frase é a seguinte, vai passar no telão para você. No futuro, os telefones não... E ali tem uma lacuna, um espaço, para você tentar pensar na palavra que vem ali, com a operação de discagem. Então, agora você tem 2 atividades. Olha lá, você vai copiar a frase e vai tentar pensar qual palavra vai ali. Não precisa se preocupar. Logo a gente retoma e a professora vai ajudar a fazer a atividade, tá bem? Tempinho para você copiar a frase.
Essa professora dificultou um pouquinho para você, né? Mas eu falei que nós faríamos juntos, lembra? Então não se preocupe. Se anotou errado, sem problema algum, borracha existe para isso, para a gente apagar e fazer novamente, porque dessa forma nós vamos estimulando o nosso raciocínio, vamos pensando sobre as coisas, tá bem? Então olha só, a próxima frase. No futuro, os telefones não contarão com a operação de descagem. Eu já deixei a minha preenchida aqui. A palavra que faltava ali naquela lacuna é contarão. Quais palavras aqui que indicam se essa frase já aconteceu, se essa ação já aconteceu ou vai acontecer? Uma tá bem fácil, né? E tá no começo da frase. Olha lá, superlupa em ação. A primeira palavra é futuro. Se eu falo do futuro, quer dizer que isso ainda vai acontecer. Aí eu vou lá novamente, como a frase anterior. Os telefones não contarão com a operação de descagem. Olha, contarão quer dizer que ainda vai acontecer. Essa é a segunda palavra que eu vou destacar aqui nessa frase. Assim, nós já conseguimos fazer duas frases, descobrindo se já aconteceu o que está indicando ali ou se ainda vai acontecer. Eu falei para vocês que língua portuguesa brincando é muito mais gostoso e é isso que está acontecendo conosco. No telão, vocês vão poder acompanhar a palavra contarão também para vocês poderem registrar aí na sua filipetinha, aí no seu caderno, na sua papeleta, tá bem? Certinho, já copiaram, fizeram um pequeno registro. Agora, a professora vai fazer algumas investigações e vocês vão acompanhar com o pensamento, aí na casa de vocês, tá bem? Vamos lendo junto algumas outras frases e descobrindo as palavras que vão nos dar as pistas que procuramos. Se já aconteceu a ação ou se ainda vai acontecer aquela ação indicada. Olha a frase. Os programas começaram ontem. Será que já aconteceu ou ainda vai acontecer? Vamos olhar palavra por palavra. Os programas não indicam nenhuma ação, né? Falam de algo, mas não indicam a ação ou se já aconteceu ou se vai acontecer. Mas se eu pegar a palavra começaram, quer dizer que já aconteceu. E tem mais uma palavra aqui ainda que me ajuda, que é a palavra ontem. Já falei, né? Se não tiver superlupa, acompanha com um olhar atento, raciocínio e foco que dá tudo certo. Vou destacar minhas palavras. Começaram e ontem. Próxima frase. Os programas começarão amanhã. Não está ficando mais fácil fazer a nossa investigação? Olha as palavras que nos dão pistas se já aconteceu ou se vai acontecer. Começarão. Não quer dizer que vai acontecer? E amanhã também quer dizer que vai acontecer. Vou destacar as duas palavras. Vocês viram como eu estou ficando mais esperta? Conforme eu vou falando, eu também vou ficando mais rápida para adivinhar, para encontrar essas pistas aí. A gente vai ficando assim conforme treina. Próxima frase. Os programas ganharam prêmios na semana passada. Já aconteceu ou vai acontecer? Tenho as pistas. Superlupa em ação. Ganharam quer dizer que já aconteceu. Vou destacar essa palavra. Prêmios, não. Na semana, podia ser qualquer semana, mas ele fala passada, quer dizer que já aconteceu. Destaquei as duas palavras. Mais uma frase. Os programas ganharão prêmios na semana que vem. Os programas continua como a anterior. Aqui ele diz ganharão, quer dizer que ainda vai acontecer. Vou destacar essa palavra. Vão ganhar os prêmios na semana que vem. Então a palavra que me indica que também vai acontecer aqui é vem. Ainda vai acontecer. Cada vez mais fácil. E eu acho que para você que está em casa também está ficando mais fácil, não tá? Mais uma frase. Os programas terminaram no mês passado. Já aconteceu ou vai acontecer? Vamos ver? Superlupa. Eles terminaram.
quer dizer que já aconteceu no mês passado. Próxima frase. Os programas terminarão no mês que vem. Já aconteceu ou vai acontecer? Quais as palavras? Vamos lá com a nossa lupa especial. Terminarão e mês que vem. Então são as palavras que indicam que isso ainda vai acontecer. Cada vez melhor. Vocês estão prestando atenção? Tem uma coisa aqui que está acontecendo que vai ficar bem bacana para a gente pensar. Próxima frase, superlupa em ação, prestando atenção em todas as palavras. Os telefones funcionavam bem no passado. Já aconteceu ou vai acontecer? Olha as palavras que dão pistas para a gente. Os telefones não dão pistas. Funcionavam, quer dizer que já aconteceu, que eles já funcionaram. Vou destacar. E a próxima palavra que me indica que já aconteceu é passado. Mais uma frase agora. Os telefones funcionarão bem no futuro. Já aconteceu ou vai acontecer? Tá ficando fácil. Os telefones, a gente já sabe que não indica se já aconteceu ou vai acontecer. Funcionarão, quer dizer que ainda vai acontecer. Vou destacar. Bem no futuro. Futuro é a palavra mais fácil daqui. Tranquilo, né? Mais um exemplo. Os telefones estragaram ontem. Já aconteceu ou vai acontecer? Vamos pensar lá com a professora. Já aconteceu. Ele fala que estragaram e fala também em ontem. Então, vou destacar as duas palavras da minha frase. Nem precisei usar a lupa porque está ficando cada vez mais fácil. Próxima frase. Os telefones estragarão amanhã. Olha só. Já aconteceu ou vai acontecer? Vai acontecer. E as palavras que indicam são estragarão e amanhã. Você está prestando atenção? Está percebendo o que acontece? Tem algumas palavras que estão dando dicas de uma regularidade que nos acontece sempre. Olha as frases aqui, próximas. Os telefones tocaram na semana passada. Já aconteceu ou vai acontecer? Superlupa, tem mais palavras, mas também está fácil, não tá? Tocaram, já aconteceu. E passada. Mais um exemplo. Os telefones tocarão na semana que vem. Isso quer dizer que vai acontecer. E as palavras que indicaram nessa frase foram tocarão e vem. Olha, está ficando bem fácil. Agora, na próxima atividade, nós vamos retomar aquelas papeletas que vocês escreveram, lembram? Vamos usar as papeletas para separar o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Eu vou fazer aqui e você acompanha aí. Então agora você vai retomar aquelas filipetas que você escreveu e vai fazer o seguinte. Vai organizá-las assim, o que já aconteceu de um lado e o que vai acontecer de outro lado. Eu vou fazer aqui junto. Olha só, os programas eram transmitidos ao vivo. Eu vou colocar aqui porque já aconteceu. Antigamente, os telefones não contavam com a operação de descagem. Então, eu vou colocar aqui também, onde já aconteceu. E já aconteceu é passado. As outras duas que sobraram, os programas serão transmitidos ao vivo. Então, eu vou colocar aqui, vai acontecer no futuro. E no futuro, os telefones não contarão com a operação de descagem. Também vou colocar aqui. Eu estou organizando elas pelo tempo, o que já foi e o que ainda virá. Bem tranquilo até aqui, né? Vocês vão poder fazer isso também no caderninho de vocês. Quer ver? Eu vou deixar as papeletas e depois deixo um modelinho da forma que você vai poder colar no teu caderno mais tarde, se você tiver cola. Se não tiver, deixa as papeletinhas guardadas dentro do caderno e retoma sempre que precisar, tá bem? Então as frases ficaram organizadas assim. O que já aconteceu
e o que vai acontecer, que é o futuro. Vocês perceberam que quando já aconteceu, que é o passado, algumas palavras vão terminar da seguinte forma. Olha lá, eram, termina com AM. E contavam, termina também com AM. E quando vai acontecer ainda, quando está falando de algo que vai acontecer no futuro, quando é futuro, as mesmas palavras terminam com ão. Presta atenção. Serão, da primeira frase, e contarão, da segunda frase. Essas são as frases que vocês têm aí registrado. Mas vocês viram todas as frases junto com a professora, não viram? Então aí nós conseguimos perceber uma regra que se aplica sempre às frases quando a gente for escrever. Olha lá. Quando a frase indica algo que já aconteceu e se refere a eles ou elas, tem que sempre ser a mais de um objeto ou mais de uma pessoa, o verbo termina em an. O verbo é aquela palavra que indica ação. Quando, temos ali eram e contavam. E quando a frase indica algo que ainda vai acontecer e se refere a eles ou elas, o verbo termina em ão. Isso sempre quando tem mais de um objeto ou mais de uma pessoa naquela frase. Os verbos que estavam ali, que nós destacamos, foi serão e contarão. Isso aqui é bem bacana você registrar no teu caderno. Então a professora vai dar um tempinho para que você possa copiar, tá bem? Prontinho, tudo registrado lá no seu caderno. Eu vou deixar para você um pequeno desafio. Durante esses dias, você vai prestar um pouquinho atenção às conversas que você tem e quando você usa essa regra. Nós usamos isso sempre na língua que falamos. Quando você perceber, você vai pegar essa frase que você falou e vai registrar no seu caderno, tá bem? Só para você lembrar de usar essa regra sempre. E agora vem aquela parte bem bacana da aula, a palavra do dia. Qual será a palavra do dia hoje? Vamos ver? Roda a roleta! Saiu a cor vermelha. O que será que tem aqui na cor vermelha? Vamos lá. A palavra é
transmitir. Provavelmente você ouviu bastante essa palavra nos últimos dias, porque ela tem várias aplicações. Quer ver? Olha as aplicações que essa palavra tem. 1. Ser condutor ou conduzido por propagar ou propagar-se, transportar ou transportar-se. Passar a alguém por sucessão, contágio, herança. Essa é a parte que a gente ouviu bastante. 3. Destinar, para, expedir, enviar. 4 é fazer sentir e infundir. 5. Enviar informação sonora ou visual por sinais elétricos, eletromagnéticos. E 6. Noticiar ou relatar. Puxa, professora, com tantas definições, qual que eu vou usar para a palavra transmitir? Nós vamos voltar lá no texto para a gente saber. Olha lá qual que era o nosso texto. Era o texto sobre o rádio. E ele falava que o rádio é uma forma de enviar e receber sons e outras informações. As informações são transportadas por ondas invisíveis, chamadas ondas de rádio. Essas ondas são usadas para transmitir programas de rádio e de televisão. Então, qual das definições que vai funcionar aqui? Olha lá, agora ficou bem mais fácil. É enviar informação sonora ou visual por sinais elétricos e eletromagnéticos. Aprendeu bastante coisa nessa aula? Eu fiquei contente porque, olha, nós conseguimos ver muitas coisas interessantes e importantes para o nosso dia a dia. Eu espero por vocês na próxima aula de língua portuguesa. Até lá, abraços no ar!